que são as terras interditadas para futura e eventual demarcação indígena. O que significa isso? Um cara da FUNAI diz que viu 2 indígenas andando lá no meio do mato. Ele diz assim, olha, pode ser que tenha um índio isolado naquela região. E ele vai lá e faz uma interdição, ou seja, não tem terra indígena ainda, nem sabe se o índio existe, muitas vezes é mentira. E aí o cara faz uma interdição, aquilo lá vira uma área que você não pode fazer nada, porque pode ser que tenha um índio isolado lá, e aí eventualmente você vai fazer uma demarcação indígena. Ora, os indígenas hoje no Brasil, não é 100% que eu vou falar, uma parte realmente não é isso que eu vou dizer, mas a maioria, 80%, 90%, 70%, sei lá, querem viver como o homem branco. Não abrindo mão da sua cultura e dos seus hábitos, mas querem mandar o filho para a escola, querem ter emprego, querem ter carro. Aliás, muitos têm carro, né? A gente brinca lá que a Hilux é o carro preferido dos indígenas. Eu me lembro quando teve a interdição da BR-163, o indígena veio todo pintado e tal, estava com o Apple Watch no pulso. Quer dizer, essa história de índio isolado é balela. Mesmo os Yanomamis, tem uma história que eu conto de vez em quando. Vou lembrar quando o Mourão levou os ministros, os embaixadores europeus para fazer um giro lá na Amazônia, e os europeus estavam conosco. Nós fomos a um lugar que chama-se Maturacá, bem no norte do Brasil, na fronteira, um batalhão de fronteira. Você só chega lá através da pista de pouso, que é dentro do batalhão do Exército. É um pelotão de fronteira. E lá tem os Yanomamis. E aí os Yanomamis, inclusive fardados, que alguns deles prestam serviço militar no quartel, mas eles são um batalhão indígena. É muito interessante a viagem. E aí a número 2 da embaixada inglesa pegou um índio, não um índio vestido militar, um índio estava a caráter, pegou ele de lado assim para conversar, e ela falou com um português meio arranhado assim, qual é o seu maior sonho? Achando que o cara fosse falar tudo que esses europeus querem dos índios brasileiros, que é transformar o índio brasileiro num Simba Safari. Mas ele vira e fala assim, turismo, dólar. Ela ficou com uma cara que não sabia onde se enfiar, porque o índio, esse índio que eles querem pintar, que acorda de manhã, reza pro Rei Sol, sai para caçar, volta, aí se reúne com a família, faz uma... Esse índio não existe mais. Os índios têm acesso, mesmo os Yanomamis, que são dos mais isolados, já tem internet, já tem telefone celular, eles não andam pelados quase, eles andam, tem carro. Quer dizer, essa história de achar que o índio é um homem do paleolítico, da era paleolítica, isso é balela. Então você tem que achar uma forma de permitir que os índios saiam da miséria, explorando as terras indígenas de maneira ambientalmente correta, pagando imposto, pagando royalty. Eles querem isso. Quem não quer que o índio faça isso são os esquerdinha caviar do centro-sul do Brasil, né? Da região sudeste, os europeus, alguns iluminados lá de Brasília, que querem que o índio seja uma espécie de animal de zoológico, para ele ir lá tirar foto com o índio pelado, mas ele volta pro conforto da casa dele. Mas qual o interesse, Ricardo, do pessoal querer que o índio seja dessa forma? Há de tudo. Há interesses comerciais de empresas mineradoras que concorrem com as brasileiras. Então, por exemplo, a Austrália. A Austrália é um grande concorrente do minério de ferro brasileiro. A Austrália fez uma série de alterações na legislação deles, inclusive nas terras dos índios, né, dos aborígenes australianos, para explorar completamente. A Austrália estava na 7ª, 8ª maior produção, se eu não me engano, de minério de ferro do planeta. Hoje já é a 2ª. Por quê? Porque lá eles mudaram a regra. Aí o que eles fazem? Ao mesmo tempo, eles flexibilizam a regra para eles próprios e fazem lobby aqui no Brasil para o Brasil não crescer. Essa mesma lógica se repete no ouro, no diamante, no óleo e gás, no petróleo e gás, se repete com relação à agricultura. Quem é o maior concorrente do Brasil na agricultura? São os Estados Unidos. E óbvio. Quem banca os farms here, forest there, né? Florestas no Brasil e as fazendas nos Estados Unidos? São os próprios americanos. Eles bancam as campanhas difamatórias, parte delas, é claro, das campanhas difamatórias contra o agronegócio brasileiro lá na Europa, para queimar o filme do Brasil e eles ganharem mercado em cima de nós. E tem uns palhaços brasileiros, uns cretinos brasileiros, que ou por ideologia ou porque ganham nesse esquema também, que se prestam esse papel de falar mal do seu próprio país e acabam ajudando a disputa comercial de rivais nossos ou essa campanha difamatória porque eles não gostam do Bolsonaro.